Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Marcela Reis, eu sou especialista em arte-terapia. Eu tenho experiência com facilitação de processos de expressão criativa e emocional em grupos e individual também. E nesses processos eu trabalho estimulando habilidades, potencialidades e comunicação. Hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o meu trabalho, especialmente no cuidado com idosos frágeis, em parceria com a leveza do afeto. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é a arte-terapia, seus benefícios, como que ela pode ser aplicada no cuidado aos idosos, e vou também esclarecer algumas dúvidas, desmistificar alguns mitos sobre essa prática, que é tão rica e transformadora. Então, se você é familiar, cuidador, ou mesmo algum profissional da área, esse vídeo é para você. Bom, atualmente o meu trabalho com idosos de arte-terapia, né, ele acontece predominantemente em instituições de longa permanência, as ILPIs, e eu também ofereço atendimentos a domicílio. O meu propósito é utilizar a arte-terapia como um caminho para promover bem-estar, para poder resgatar memórias, fortalecer a autoestima, a identidade e também a qualidade de vida desses idosos. E o que é a arte-terapia? É um processo terapêutico fundamentado no campo das artes e da psicologia, mais especificamente a psicologia analítica, e ela utiliza ferramentas, diferentes formas de expressão criativa, como a pintura, a colagem, a música, o desenho, a modelagem e uma série de outras possibilidades e recursos que promovem bem-estar emocional, físico, mental. Então, no caso dos idosos, a arte-terapia oferece um espaço seguro, acolhedor, para que eles possam expressar essas emoções, fortalecer vínculos e, inclusive, melhorar as habilidades motoras e cognitivas. Aqui eu trouxe alguns dos principais benefícios em diferentes áreas, para vocês verem como que a arte-terapia abrange aí uma integralidade quando a gente pensa em saúde. Então, nós temos benefícios emocionais, benefícios cognitivos, benefícios físicos e mais benefícios, mas aqui eu coloquei os principais, né? Então, nos benefícios emocionais, a arte-terapia vai ajudar auxiliando na compreensão e na expressão dos próprios sentimentos, na redução da tristeza, da ansiedade, do sentimento de solidão. Ajuda também no fortalecimento da autoestima e da identidade. Já lá nos benefícios cognitivos, ajuda auxiliando, né, estimulando a memória e a criatividade, promovendo concentração e foco, desenvolvendo a flexibilidade cognitiva. E lá nos benefícios físicos, vai estimular a coordenação motora fina e coordenação motora grossa, promover relaxamento muscular e diminuição das tensões ali durante as atividades, e trabalha também com os estímulos sensoriais. E aí, eu trouxe aqui alguns mitos e dúvidas, né? Que quando a gente fala em arte-terapia, surgem muitos mitos, muitas dúvidas, muitas ideias que não fazem muito, que não tem, que não são verdade, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu trouxe aqui para a gente: eu preciso ser bom em arte para poder participar? Não. A arte-terapia não vai exigir nenhuma habilidade artística prévia, e o foco está muito mais no processo e na expressão individual de cada pessoa, e não no resultado final. Então, o senso estético na arte-terapia, ele não importa, na verdade, ele não importa. O que importa é a sua expressão criativa, o seu processo individual de se expressar. A arte-terapia é apenas um passatempo? E também não, a arte-terapia é uma prática terapêutica fundamentada em estudos científicos, com resultados comprovados no bem-estar e na qualidade de vida. Então, não é só desenhar e fazer arte, é desenvolver também muito, principalmente, né, o autoconhecimento, através de reflexões sobre aquilo que foi produzido.
Deixa eu só ver uma coisa aqui, se tá gravando a minha tela. Sim. A próxima pergunta. É só para crianças ou para quem tem problemas de saúde mental, questões de saúde mental? Não, a arte terapia é para todo mundo e para qualquer faixa etária. Então, apesar de envolver algumas atividades lúdicas, mais lúdicas, né? A arte terapia ela é uma prática séria, estruturada e adaptada às diferentes necessidades e capacidades. Então, para os idosos, ela pode ser uma ferramenta de autocuidado mesmo, auxiliando no enfrentamento de desafios relacionados ao processo do envelhecimento, né? E qual que é a diferença entre a arte-terapia e oficinas? Qual a diferença entre arte-terapia e oficinas ou aulas de arte, né? Então, enquanto que as oficinas, as aulas de arte têm um caráter, têm um objetivo mais técnico, mais recreativo, a arte-terapia foca no processo criativo como uma ferramenta para explorar emoções, pensamentos e trabalhar com essas experiências internas. Então, esses são alguns dos principais mitos, algumas das principais dúvidas que eu recebo. E eu espero que tenha ficado claro que são coisas diferentes, né? E, afinal, como que funciona a sessão de arte-terapia? Cada sessão, na verdade, vai ser personalizada para atender as necessidades daquele idoso. Eu estruturo as minhas sessões em 6 etapas. Então, a primeira é o acolhimento, a segunda parte é a sensibilização, depois a prática, depois a escrita criativa, se for o caso, a partilha e por fim, né, o encerramento. Então, na parte lá do acolhimento, é a primeira parte, é perceber como é que aquele paciente chega. É o momento de dar as boas-vindas, o momento de dar as boas-vindas e de realmente proporcionar um aconchego, né? Um espaço de cuidado ali, de atenção com esse paciente que está chegando. Depois a gente entra na sensibilização, que é a abertura, de fato, a abertura da sessão em si. É o momento de introduzir o tema de uma forma mais sensível. Então, a gente pode utilizar música, poema, fazer um alongamento e por aí vai. Depois a gente vai para a prática principal, a prática de arte-terapia daquela sessão, que é o momento que a gente vai produzir, que o paciente vai produzir a sua expressão, a sua criação, através da utilização, né, dos recursos e das linguagens artísticas. Depois da prática, eu ofereço um momento para que os idosos possam, aqueles que possuem, na verdade, a escrita preservada, né, que eles possam se expressar também pela palavra, pela escrita, e eu trago um momento para que eles possam trazer essas reflexões através da escrita, principalmente sobre aquilo que eles fizeram também, sempre conectando e amarrando essas coisas. E, por fim, não. E aí depois tem a partilha, que é o momento da conversa, da elaboração verbal, sobre o que eles criaram e como que eles se sentiram durante o processo, o que a produção representa para eles, né? E, por fim, o encerramento, que é a síntese, o fechamento daquela sessão, que pode ser também por meio de um relaxamento, um texto inspirador, uma palavra. Eu gosto muito de utilizar, pedir para eles falarem uma palavra que descreva aquela experiência. Como que foi? Se resumisse isso tudo numa palavra, qual seria essa palavra? Também gosto de fazer isso. E aí eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de prática criativa, para que vocês possam aplicar, fazer aí com os idosos em casa. Então, essa prática é uma colagem livre com perguntas estimuladoras. E como que funciona? Vocês vão disponibilizar revistas variadas, com imagens, palavras, revistas diversas. E a partir de algumas perguntas, vocês vão direcionar esse processo ali de criação. Então, por exemplo, vocês podem perguntar para os idosos, para esse idoso,
como você está se sentindo hoje? Como que você se sente hoje? Ele vai se perguntar, como eu me sinto hoje? E através dessa pergunta, vai procurar na revista palavras que tragam um significado para esse dia, para esse momento, imagens, figuras, né? Outra pergunta pode ser: com quais imagens ou palavras eu me identifico de uma forma geral na vida? Ou seja, o que que me representa? Qual que é, o que que traduz a minha essência, né, de quem eu sou? E procurar figuras, imagens, palavras também, e depois fazer a colagem, colar na folha da maneira que ele se sentir mais à vontade. Depois também, se for possível, deixar que ele faça uma escrita, né, espontânea sobre aquela colagem, e lembrar sempre, né, de elogiar, reconhecer, motivar o desempenho deles. Não ficar intrometendo demais na produção que ele está fazendo. Falar, põe aqui, faz isso, faz aquilo. Ajudar, mas essa ajuda, às vezes, você acaba colocando muita interferência sua. Então, deixa que ele conduza ali o processo dele, tá? Então, isso é muito importante. E aí, essa é uma sugestão de prática criativa para vocês, tá bom? Então, é isso. A gente está caminhando para o fim aqui. Todos nós, em qualquer fase da vida, nós merecemos momentos de expressão, cuidado e acolhimento. E para os idosos frágeis, isso se torna ainda mais importante, ainda mais essencial. A arte-terapia é um presente de cuidado que a gente pode oferecer para eles. E aí, eu agradeço a vocês aqui pela presença. Se você quer saber mais, tirar dúvidas, agendar uma conversa sobre como que a arte-terapia pode beneficiar o idoso que você cuida, entre em contato comigo. Eu vou deixar meus contatos na descrição do vídeo e vou deixar também as minhas redes sociais, que já estão aí na tela também, para que a gente possa se conectar, tá bom? Então, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!